Olá! Nesta videoaula nós vamos ver em que mundo os números complexos se encontram com a trigonometria. Bom, a gente já sabe desde a videoaula anterior que os números complexos podem ser representados através de pontos no plano cartesiano. Todo número complexo A mais BI, se a gente pegar a parte real que é A e a parte imaginária que é B e colocar isso no eixo X e no eixo Y do plano cartesiano usual, a gente transforma o plano cartesiano no plano onde a gente pode enxergar todos os números complexos, e aí a gente chama isso de plano de Argand-Gauss. Muito bem. Acontece que ao fazer isso, a gente pode ver que algumas conexões com a trigonometria rolam aqui na representação desses números complexos, o que nos leva a ter boas propriedades dessa representação, dessa forma de escrever números complexos. Vamos ver. Primeiro, então tá aí, ó, mesmo que tá na lousa, tá aí no slide, ó, um número complexo qualquer, a gente sabe que todo número complexo é da forma A mais BI, em que o A é um número real e o B também, então a gente coloca lá o A e o B, o A no eixo X e o B no eixo Y. E a gente já sabe também que o segmento que sai da origem do plano e chega no número complexo, ele tem um tamanho, que eu vou chamar aqui de ρ, e esse ρ é nada mais, nada menos do que, se a gente usar o teorema de Pitágoras, né, a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, que é o que a gente aprendeu a chamar de módulo do número complexo. Então, o módulo, a norma do número complexo, nada mais é do que a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Nós já sabemos disso, né? Mas note que isso tem algo muito interessante, porque a gente consegue enxergar nitidamente aqui nesse desenho um triângulo retângulo, né? Olha só que interessante, um triângulo retângulo. Esse ρ é exatamente a hipotenusa. Aqui, nitidamente, é o tamanho da parte imaginária, em módulo, né? E aqui também da parte real. Então a gente pode observar claramente aqui no triângulo retângulo, e aí se a gente colocar ângulo nessa história, também podemos lançar mão da trigonometria. E aí o ângulo que nós vamos considerar é esse aqui. Esse ângulo que a gente mede a partir do eixo da parte real ou do eixo X, girando no sentido anti-horário. Esse ângulo, bom, ali eu chamei de θ, vamos chamar de θ aqui também, entendeu? Só para a gente não confundir. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ, nada mais é do que o que a gente chama de argumento principal do número complexo. Onde estiver o número complexo, eu sempre consigo ligar a origem a ele, e aí a gente percebe o ângulo que isso faz. É claro que esse ângulo vai ter um valor entre 0 e 360 graus, naturalmente. E aí, onde a gente tiver que a gente encontrar esse valor, esse ângulo a gente chama de argumento principal, e com isso a gente consegue estabelecer as relações trigonométricas. Olha que bonitinho. Se a gente fizer o seno do θ, a gente observa claramente que isso é cateto oposto, B, sobre hipotenusa ρ. E o mesmo para o cosseno, cateto adjacente A sobre hipotenusa ρ, que são essas relações aqui. Isso aqui é a definição de seno e cosseno que nós aprendemos quando estudamos trigonometria. E aí, claro, se a gente fizer, isso aqui é uma igualdade de frações, aqui também, se a gente multiplicar em cruz, nós chegamos à conclusão que o A é, portanto, o ρ vezes o cosseno de θ, e o B é o ρ vezes o seno de θ. Não sei se você entendeu essa brincadeira, mas isso aqui é muito interessante, porque o mesmo número complexo que a gente escreve como A mais BI, se a gente trocar o A por essa expressão que está aí na tela para vocês, e o B por essa expressão, a gente pode entender que isso aqui é ρ cosseno θ mais e seno θ, já colocando o ρ em evidência, né? Porque ele vai aparecer nas duas expressões. Então, o número complexo z ele pode ser escrito como ρ vezes cosseno θ mais i seno θ. Olha, o mesmo θ, que é o argumento principal, a gente consegue escrever dessa forma o número complexo. Cosseno θ mais i seno θ. Então, isso aqui já nos diz sobre o ângulo. E aí, depois disso, a gente multiplica pelo módulo e a gente consegue chegar em qualquer número complexo da forma a mais bi. Isso aqui que nós fizemos, então escrever o z como ρ vezes cosseno do argumento principal mais i seno do argumento principal, a gente chama de forma trigonométrica ou forma polar do número complexo. É uma das maneiras de escrever o número complexo. A gente já conhecia outra, a gente definiu o número complexo através da forma a mais bi,
E essa forma, em contraste, né, com a outra, a gente vai chamar de forma algébrica. Então, todo número complexo ele pode ser escrito de duas maneiras diferentes. É isso que eu estou querendo te contar aqui. Ou você escreve ele da forma A mais BI, um número real mais um número real vezes I, e aí a gente está escrevendo ele na forma algébrica. Ou a gente escreve o número complexo Z como ρ, que é o tamanho dele, o módulo dele, vezes cosseno de θ mais I seno θ, em que θ é o ângulo, é o argumento principal. É o ângulo que o segmento que liga o Z à origem faz com relação ao eixo X, certo? Então, ao fazer isso, a gente tem a forma trigonométrica ou forma polar, tanto faz como você preferir chamar isso, né? Vejam que são duas formas distintas de escrever o mesmo elemento. Por um lado, você usa as coordenadas cartesianas, A e B. Por outro lado, você usa as coordenadas polares, ρ e θ. Então, são duas maneiras diferentes e de vez em quando uma vai ser mais interessante, em algum outro problema a outra vai ser mais interessante. Depende do contexto em que você está. A forma algébrica vai ser mais legal. Depende do contexto que você está, a forma trigonométrica vai ser mais legal. E a gente vai ver, por exemplo, que a forma algébrica é muito mais simples, a princípio, de manipular, né? Algebricamente, de fato. Mas a gente vai ver que há algumas vantagens em considerar a forma trigonométrica ao longo das próximas aulas, tá certo? Então, pra gente, antes de entender para que serve, vamos treinar um pouquinho, porque o que a gente precisa aprender nessa primeira videoaula é como é que a gente faz para transformar uma forma na outra. Como é que você pega um número na forma algébrica, como esse daí que está no exercício 1, como é que você pega o número complexo 2 raiz de 3 mais 2i e transforma na forma trigonométrica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente pode lembrar do que a gente acabou de fazer, é calcular o módulo do número complexo. Essa é a primeira coisa. Então, o módulo do número complexo nada mais é do que a raiz quadrada da parte real ao quadrado. Nesse caso é 2 raiz de 3, não podemos esquecer do parênteses aqui, né? Tudo isso está ao quadrado, mais a parte imaginária que é 2 ao quadrado. E não é parte imaginária, é só que está multiplicando ele, né? Então, quanto que dá isso aqui? 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3, então 4 vezes 3, 12. Aqui vai dar 4, 12 mais 4 dá 16, raiz de 16 dá 4. Quer dizer, o tamanho desse número complexo, o módulo, é 4, ou seja, aqui, né, nesse desenho, o tamanho desse segmento da origem até o número complexo é 4. Bom, a segunda coisa que nós precisamos é do argumento principal, é o θ. Quem é o θ? Quem é o θ? E aí, o que a gente faz? A gente se lembra das relações que foram estabelecidas há pouco, que se você quiser, você pode lembrar disso aqui. Quem que é o A? Bom, na forma trigonométrica, nada mais é do que ρ cosseno θ. Então, o A é ρ cosseno θ. O que isso significa pra gente? O A é a parte real, é 2 raiz de 3. O ρ é o módulo que nós acabamos de calcular, é 4. Então, eu preciso saber qual é o ângulo cujo cosseno de θ satisfaz essa equação. Bom, se eu tirar o 4 daqui e passar ele dividindo, talvez as coisas fiquem mais fáceis de enxergar. 2 raiz de 3 sobre 4, a gente pode simplificar o 2 com o 4 e a gente fica com raiz de 3 sobre 2. Ora, ora, ora. Você conhece algum ângulo cujo cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2? A gente conhece, na verdade, vários. Lembra que a gente não... Tudo bem, aqui a gente consegue perceber que nós estamos no primeiro quadrante, porque o A é positivo e o B também. Então, você conhece um ângulo que está no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90, que satisfaz esta equação. Não conhece? Que ângulo é esse? A gente precisa dele. A gente precisa de um ângulo que esteja no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus, que tenha este cosseno. E aí você pode lembrar aí da trigonometria que o ângulo, lá naquelas tabelinhas famosas que você tem, cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2, é o 30 graus, né? É o 30 graus. Lembra? O seno de 30 é meio, cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já consegue aqui descobrir qual é o ângulo que a gente precisa. Se você olhar para o outro lado, né? Lembro vocês que o B também tinha que satisfazer a propriedade dele ser igual ao ρ seno θ. E isso vai acontecer, tá? Porque, naturalmente, o B é 2, e aí se você igualar com 4 seno θ, isso vai dar seno θ igual a meio. E aí, quem satisfaz isso, de fato, é o 30 graus. Tudo bem? Então, para que isso tudo? Para que a gente possa escrever o número complexo 2 raiz de 3 mais 2i na forma trigonométrica. Ou seja, quem é o nosso z? Vamos de novo, só escrever uma primeira vez. ρ cosseno θ mais i seno θ. Aqui não convém a gente escrever em graus, tá? Vamos escrever em radianos, porque é melhor assim. Então, π sobre 6 aqui, tá?
30 graus, na verdade, é π sobre 6 em radianos. Vamos escrever assim que é mais conveniente. O ρ é 4, o θ é π sobre 6, então a gente só escreve no lugar do θ o mesmo ângulo aqui e aqui, tá? Cosseno de π sobre 6 mais seno de π sobre 6 multiplicado por 4. Ah, mas é só isso? Só isso. Essa é a forma trigonométrica do número complexo 2 raiz de 3 mais 2i. Algebricamente a gente escreve ele assim, trigonometricamente a gente escreve ele assim, tá bom? Outro exercício aí pra gente treinar. Segundo, seja z o número complexo com módulo igual a 5. Opa, peraí, tá dando informações, vamos anotar aqui, ó. O módulo do número complexo é 5. E o argumento principal, o θ, é 135 graus. Ora, que interessante. O exercício pergunta pra gente qual é a forma algébrica, ou seja, como é que eu escrevo ele da forma A mais BI, esse número complexo. Com essas informações que nós temos aqui, o módulo é exatamente o ρ. E a gente sabe que a forma trigonométrica de escrever esse número complexo é ρ, cosseno θ, mais I, seno θ. ρ é 5, o exercício contou. Cosseno de 135 graus a gente pode calcular. Seno de 135 graus a gente pode calcular. Vou pedir que você, se tem dificuldade, pause o vídeo, faça aí o ciclo trigonométrico e pense um pouquinho pra gente poder usar quanto é isso, quanto é o cosseno e quanto é o seno dos 135 graus. O 135 graus ele está no segundo quadrante do ciclo trigonométrico. E se você observar bem, ele é simétrico ao 45 no primeiro quadrante, ou seja, ele tem os mesmos valores de seno e cosseno que o 45, exceto eventualmente pelo sinal. Na verdade, o cosseno troca o sinal. O cosseno de 135 ele é menos o cosseno de 45 graus, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Ao passo que o 135 tem seno igual ao seno de 45, e isso é raiz de 2 sobre 2. Se a gente multiplicar aí, fazendo a distributiva, a gente chega à conclusão, então, de que o z é quem? É menos 5 raiz de 2 sobre 2 mais i 5 raiz de 2 sobre 2. Esse é o número complexo z escrito na forma algébrica. A parte real dele é menos 5 raiz de 2 sobre 2. A parte real dele é 5 raiz de 2 sobre 2. O 5 veio da norma, que é o ρ aqui, que é o módulo desse número complexo. E o θ é o argumento principal que o exercício deu pra gente. Perfeito? Bom, e para fechar, e se a gente der o número, ao invés de ficar contando quem é o módulo e quem é o argumento, já der um número direitinho assim na forma trigonométrica, a gente consegue passar para a forma algébrica? Bom, esse é para ser bem fácil quando a gente é capaz de calcular o cosseno e o seno do ângulo em questão, né? Então, é para ser mais fácil até do que os outros. A tarefa, não que seja difícil, mas de todas que nós fizemos aqui, a mais trabalhosinha e bem de leve esse trabalhosinha mesmo, é o exercício 1, que é pegar a forma algébrica e passar para a trigonométrica. Ao contrário, não é para ser tão complicado, a menos que seja complicado para a gente calcular o cosseno e o seno de um ângulo. Muito bem, então o número z está escrito aí, ele é raiz de 3 cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Bom, pessoal, 4π sobre 3, a gente às vezes não enxerga muito bem quando está em radianos, né? Não sei vocês, qual a experiência que cada um tem, mas lembro vocês que o π é a mesma coisa que 180 graus, e aí quando a gente multiplica 4 por 180 e divide por 3, nós chegamos à conclusão de que isso é 240 graus. Cosseno de 240 e seno de 240, nós precisamos do ciclo trigonométrico para nos ajudar. E aí, o 240 a gente observa que é um ângulo que está no terceiro quadrante do ciclo trigonométrico. Quando a gente faz a redução dele ao primeiro quadrante, a gente observa que ele é correspondente aos 60 graus. Por que isso? Porque 240 passou 60 graus do 180 e é esse valor que replica nesse arco aqui. Então, esse arco é um arco de 60 graus. Tá bom? Então, se aqui é 240 e aqui é 60, a gente observa já que o seno do 240 vai ser o mesmo de 60, mas negativo, a mesma coisa para o cosseno. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de 240 que nós precisamos calcular? É menos o cosseno de 60.
Acontece que o cosseno de 60 a gente sabe que é meio, então isso aqui é menos meio. E o seno, por sua vez, também a gente olha para o ciclo trigonométrico e vê que é menos o seno do 60. O seno do 60 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, então isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2. E aí com isso a gente já é capaz de escrever o número, porque a gente volta lá no z. Olha lá, vamos pegar o z de volta aqui, ó. Ele é raiz de 3 cosseno de 4π sobre 3. Opa, tá aqui, ó, menos meio. Mais i seno de 4π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2. Muito bem. E aí, a gente aplica a distributiva, organiza tudo bonitinho, a gente chega à conclusão de que o z é menos raiz de 3 sobre 2, menos i raiz de 3 sobre 2. Claramente, então, a parte real... Opa, desculpa, aqui é 3, né? Perdão. Raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3, né? Então, claramente, a parte real é menos raiz de 3 sobre 2, a parte imaginária é menos 3 meios, e aí, com isso, a gente enxerga aquele número complexo que antes estava na forma trigonométrica ou polar, agora na forma algébrica. Bonitinho, né? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula, e eu espero que você dê uma estudada e aprenda aí com as suas próprias forças como é que a gente faz para pegar um número complexo na forma algébrica e transformar na trigonométrica e vice-versa, tá bom? Até a próxima aula!